para o espaço aí de esporte e comunicação. E aqui, você já sabe que a gente tem sempre o Por Dentro da Mídia rumo aos Jogos Olímpicos. Uma semana também marcada pelo calendário, já que faltam quase aí 100 dias e 5 dias para a abertura dia 5 de agosto no Rio de Janeiro dos Jogos Olímpicos. O Por Dentro da Mídia rumo aos Jogos Olímpicos foi ao Rio de Janeiro, você confere aí no vídeo, muitas fotos, por quê? Por toda a cidade já se está aí falando e vivendo o momento olímpico. Apesar de que essa semana também ocorreu aí a queda da nossa passarela, o espaço dedicado aí primeiramente para os moradores do Rio de Janeiro, que foi da ciclovia. Nós vamos também abordar ao longo de todo aí o programa Por Dentro da Mídia, em todas as edições, o acompanhamento da infraestrutura e também aí detalhes de como está sendo feita a apuração especificamente. Uma outra informação é que esta semana ocorreu aí o transporte, onde foi possível se acompanhar lá, muito longe, mas na Grécia, que é o berço olímpico, o momento que a gente chama que é o momento para se acender a tocha olímpica. E a tocha olímpica aqui no Brasil vai chegar praticamente no mesmo período do que está ocorrendo todo o passeio aí ainda na Europa, mas vai chegar por Brasília, depois vai percorrer todas as cidades aí selecionadas pelo Comitê Rio 2016 para também fazer aí as homenagens e deixar o público muito envolvido com os Jogos Olímpicos. E teremos aí 26 cidades até o dia 5 de agosto aí recebendo a tocha olímpica. Lembrando que tudo aconteceu, né? A gente já está nessa contagem regressiva, que foi no dia 21 lá na Grécia, que foi acesa aí a tocha, e vai aqui realmente acontecer o revezamento pela cidade, que é a cidade de Brasília, que é o nosso estado aí de Distrito Federal, a cidade de Brasília, a nossa capital federal. E para você ficar ainda mais por dentro dos Jogos Olímpicos, vamos assistir onde tudo começou, onde é realmente aí o berço olímpico, a história da tocha olímpica. Pode rodar. Você sabe que os Jogos Olímpicos se chamam Olímpicos porque eles começaram na Grécia, numa cidade chamada Olímpia. Olímpicos, Olímpia. Os gregos têm um lance com fogo que é uma parada antiga, tipo antiga mesmo, do tempo que eles acreditavam que Prometeus tinha roubado o fogo dos deuses para dar aos mortais e por isso acabou acorrentado. Confusão danada. Durante os Jogos Olímpicos da Antiguidade, tinha uma chama que permanecia acesa enquanto rolavam as competições. Peraí, editor, volta um pouco a fita. Não tinha isqueiro naquela época, então eles inventaram uma engenhoca super maneira chamada... Como é que é o nome mesmo? Escáfia. Assim, um espelho côncavo que converge os raios do sol, tem matinho ali, pega fogo. Isso simboliza a pureza da chama. Bom, ela ia passando de cidade em cidade para fazer um esquenta para os jogos, assim. Zenão, Parmênides, Sofia, vai começar. Não tinha internet naquela época, né, gente? Até hoje o ritual é o mesmo. Ele apresenta para as novas gerações os ideais de cultura e paz que nasceram lá na Grécia Antiga. Você sabe, né? Os Jogos Olímpicos são um período de paz entre as nações. A chama é acesa lá em Olímpia, no Templo de Hera. Aí, eles acendem a primeira tocha, uma dessa aqui. E de tocha em tocha, a chama vai rodar várias cidades da Grécia, para em Atenas. De lá, ela segue para a Suíça, onde fica exposta no Museu Olímpico, vai visitar a sede da ONU pela primeira vez. De lá, pega um avião e desembarca no Brasil. Uma vez acesa, a chama só apaga na cerimônia de encerramento dos Jogos, no Maracanã. Tá, mas no avião tem que apagar, né? Não? A chama vem guardada numa lanterninha de segurança e ocupa o lugar de um passageiro. Mas e se apagar quando estiverem correndo com a tocha? A tocha é projetada para não apagar nunca. Ela passa por teste de vento com chuva, de tombo, de frio, de calor, de tudo. Gênia. Aqui na base vão dois gases, butano e propano. Os dois, misturados, fazem a chama ficar bem amarelinha e visível durante o dia. Science. Mas, por segurança, tem dois corredores que acompanham o condutor da tocha. Se a tocha apagar, eles são os guardiões da chama. Eles pegam a chama original e acendem a tocha de novo. Agora, se você é um pessimista e está pensando, e se a tocha e a chama de segurança apagarem? Existem 6 lanternas de segurança.
tá? O revezamento da tocha aqui no Brasil começa no dia 3 de maio, em Brasília, e termina dia 5 de agosto, no Rio de Janeiro, na cerimônia de abertura dos Jogos. A tocha vai rodar mais de 300 cidades. Você acha moleza? São mais de 150 pessoas trabalhando de 7 da manhã às 7 da noite durante 95 dias, 4 cidades por dia e uma festa em cada cidade onde a chama dorme. 20 mil quilômetros numa viagem que vai celebrar a cultura das 5 regiões do país. Os Jogos acontecem no Rio, mas são do Brasil, dos brasileiros. É por isso que 12 mil pessoas vão carregar a tocha. Pessoas que foram indicadas por pessoas como eu e você. Será que a tocha vai passar na sua cidade? É só conferir aqui no site. Aí você acompanhou o material do Comitê Rio 2016. Então lembrando que dia 3 de maio, tocha olímpica no território brasileiro. Vai começar pela capital federal, começar por Brasília e vai percorrer 26 estados. Você vai acompanhar tudo por aqui. Comunicação é assim, ela está presente no nosso dia a dia. É o que a gente sempre está buscando aí de tendências e transformações. Temos também um espaço para falar de arte e design. É o design que surge aí para cada vez mais atender os nossos desejos e também as demandas para a gente viver aí na sociedade. E o design, ele é muito mais do que só a conservação de um ambiente. Ele passa até por construções. Nós fomos aí conferir uma feira específica do setor de construção, que é a FEICOM, com muitas novidades, registros, muita comunicação no visual e também muita informação, principalmente aí para as pessoas que pensam também nessa questão de que como acomodar tantas pessoas nos grandes centros. Tudo isso também faz parte aí de uma grande cadeia chamada comunicação. Vou pedir aí para apresentar para nós aí as nossas fotos realizadas na FEICOM, que foi uma feira aí do setor de construção aqui em São Paulo, feita especificamente aí para a área da construção. A gente tem detalhes aí que esse setor, cada vez mais da construção, ele está reunindo aí pessoas, né, que vão para pesquisar, vão para, de alguma maneira, fazer aí acontecer tudo que a gente precisa mesmo para viver nas grandes cidades. Parece que isso não é uma comunicação, mas se tá rica em comunicação, essa luz chegando, esse tipo de material empregado, a maneira como é distribuído, né? Vou pedir aí para seguir mais com as fotos, porque aí a gente tem também um material específico, porque de tanta coisa, né? Acho que já que é a maior feira da América Latina, não daria tempo de trazer aqui tudo para vocês. A gente acabou aí selecionando um trecho da feira que cuidava muito mais da questão da luz, já que a gente vive cada vez mais aí com a falta de energia e o escasso mesmo, a preocupação com a sustentabilidade. Então, os danados dos pensadores, dos criadores chamados designers, já estão aí desenhando peças que possam também ajudar a claridade, a chegada da luz pelo teto. E aí, inclusive, pisando nesse teto. Eu tive a oportunidade de fazer alguns testes, né? E antes de mostrar aí o que eu também trouxe aqui no estúdio, eu vou pedir aí a nossa produção para apresentar um vídeo para explicar um pouco mais do que eu estou falando. Olha aí, a comunicação, já que é uma janela para realmente receber informações, receber a luz, receber a claridade. Eu, então, como falei, passei pelos corredores da FEICOM e separei esta peça, que é essa que vocês acompanharam no vídeo,
fazendo aí o passo a passo. Olha aqui, ó. Não é prático? Uma praticidade mesmo pensada, principalmente por designers. Então, cada vez mais, o nosso viver em sociedade, o nosso querer e a nossa necessidade, as nossas necessidades estão sendo atendidas pela avaliação técnica específica e também pela criatividade desses designers. Eis aqui, ó, a peça completa. Eu vou tirar para vocês entenderem. Aí ela, como nós vimos lá no vídeo, ela é utilizada nessa laje, né? Chama-se laje solar. Está aqui o folheto do local, com detalhes, né? Laje solar. Estou muito feliz por esse espaço, porque cada vez mais a gente está realmente fazendo o que está acontecendo no nosso dia a dia. Vamos então para o nosso intervalo e na volta, muito mais conteúdo para você. Aqui, sempre as transformações e tendências. Até mais!